Olá, sou o César, estudo o mercado de ações desde 1996, há quase 30 anos, portanto, e tenho dedicado muito à análise fundamental de ações. O mais importante para os investidores é sempre o lucro. E, portanto, se a empresa lucrar bastante por unidade vendida, ou seja, se tiver margens elevadas, uma margem bruta elevada, uma margem EBITDA também jeitosa e uma margem líquida gorda, como eu lhe costumo chamar, margens acima de 10%, é um indicador de uma empresa com qualidade. Uma empresa de margem baixa, tipo 1, 2%, enfim, até pode crescer muito, até pode subir, mas não pode ser considerada uma empresa daquelas de qualidade que nós realmente queremos de ter durante muitos anos. Em princípio não será uma boa... É que significa estar numa indústria muito competitiva, enfim, provavelmente terá muitos empregados e paga muitos impostos. Isso é tudo ótimo para a sociedade em geral. Mas os investidores querem empresas de margens gordas, querem empresas com grandes barreiras à entrada, empresas que estão bem protegidas ali, a concorrência não consegue penetrar e que têm custos baixos, não precisam de muitos trabalhadores. Essas são as ações mais procuradas pelos investidores, porque são aquelas que dão mais lucro por unidade vendida, ou seja, têm margens acima da média. O Enterprise Value, este indicador faz muita confusão aos investidores porque parece que, como é o Enterprise Value, quanto mais alto melhor. Mas não é bom quando o Enterprise Value é muito maior do que o valor de mercado. E vou explicar porque através da fórmula do Enterprise Value, que é valor de mercado mais dívida líquida mais valor dos interesses minoritários. Ora, se a dívida líquida for muito alta, o Enterprise Value é mais alto. E se o valor dos interesses minoritários também for alto, isso também aumenta o Enterprise Value. E quer uma coisa, quer outra, são negativas. Quanto mais dívida a empresa tiver, quanto mais interesses minoritários, pior para quem vai comprar a empresa toda. No fundo, o Enterprise Value é uma medida mais lata, mais abrangente do custo da empresa. O valor de mercado é quanto é que ela custa no mercado. Mas depois, se quisermos também considerar quanto é que ela deve, em termos líquidos, e quanto é que valem os interesses minoritários, teríamos de os comprar. Interesses minoritários são aquelas partes das subsidiárias que não são detidas pela casa-mãe. Se quiséssemos comprar isso tudo, ou seja, pagar o valor de mercado, pagar a dívida financeira toda e comprar os interesses minoritários, teríamos o Enterprise Value. E o sofisticado há aqui dois tipos. Há aquele que já percebeu que tem que deixar os lucros correr e cortar as perdas, tem atenção já aos gráficos e aos indicadores técnicos e aos volumes e tenta ir com o momento, compra ações que estão a subir, vende ações que estão a descer. No fundo, torna-se um bocado um trader de curto prazo. É um trader sofisticado, percebe bastante da análise técnica e depois, eventualmente, irá descobrir os produtos financeiros alavancados, tipo futuros, CFDs, opções, warrants, ETFs alavancados, porque este tipo de trader normalmente transaciona com pouco capital e sofre um bocado por causa disso, então tenta alavancar de maneira a poder ganhar mais e também tem um time frame muito curto. Imaginem, quando está a ganhar 10, 20%, vende logo e pensa, se eu investisse com 5 vezes mais, estes 10% passariam a ser 50%. E normalmente é aqui que este trader enfrenta muitos problemas, porque estes produtos financeiros alavancados têm, enfim, dificuldades intrínsecas. Quem não tem uma excelente estratégia de controle do risco e cumpre-se sempre, acaba por ir à falência nestes produtos financeiros alavancados. Muitas vezes são tóxicos, as corretoras servem como contraparte das nossas transações, têm interesses que não estão alinhados com os nossos, são contrários aos nossos. Há um conflito de interesses e normalmente este trader sofisticado acaba por perder tudo e desistir também, o que é uma pena. É lamentável que este investidor que estudou bastante acabe por ter piores resultados que aquele noviço que só segue os conselhos do gestor de conta. Portanto, segue os conselhos do gestor de conta, vai-se aguentando no mercado, vai recebendo uns dividendos
e enfim, até acaba por ter um resultado positivo no longo prazo, enquanto este sofisticado, que já trabalhou bastante e está muito atento às cotações e tudo, acaba por se prejudicar muito nos produtos financeiros alavancados e acabar por ter um resultado global negativo. Mas também há os sofisticados, o investidor sofisticado de tipo B, que é aquele que envereda pela análise fundamental. Conhece o Peter Lynch e os seus livros, nomeadamente o One Up on Wall Street, Learn to Earn e o Beating the Street, é a trilogia de livros do Peter Lynch. Conhece também o Warren Buffett, lê livros sobre a estratégia do Warren Buffett, e este caminho já é muito mais sólido do que aquele sofisticado tipo A que foi enverdar pela análise técnica e trading de curto prazo. Portanto, este investidor começa a perceber muito bem o que é a capitalização bolsista e os principais rácios de análise fundamental, como o PER, o Price to Sales Ratio, o Price to Book Value, e então vai conseguindo resultados assim dentro da média ou até ligeiramente acima da média, com bastante consistência em termos de longo prazo. E qual é o terceiro motor? É a expansão dos múltiplos. Os múltiplos de valorização. Imaginem que a empresa, quando foi ligar o motor das vendas e o motor da expansão das margens, estava com um Price to Sales Ratio tipo de 0,4, ou seja, só valia 40% daquilo que vendia num ano. Ou que estava com um PER abaixo de 10, um Price to Earnings Ratio abaixo de 10. Tipo, o PER era 7 ou 8, porque a empresa antes não crescia ou qualquer coisa e, enfim, estava ali deprimida, ou porque os investidores estavam deprimidos por causa do Trump ou por causa da guerra na Ucrânia ou whatever. Como estavam deprimidos, aquela empresa ficou ali esquecida com uns rácios de valorização, uns múltiplos baixos. E depois então pode ligar esse terceiro motor, que é a expansão de múltiplos. Ou seja, o Price to Sales Ratio subir tipo de 0,4 para 3, o PER subir de 7,8 para 30 ou 40, pois normalmente as ações não sobem do muito subavaliado até ficarem corretamente avaliadas. Não é assim que funciona, elas vão do muito subavaliadas a muito sobreavaliadas. Então faz esse caminho todo, que são uma data de bags por ali acima. Entretanto, se quiser mais informações sobre o mercado de ações, nós vamos deixar aí na descrição um link onde pode pôr o seu e-mail e eu vou enviar-lhe uma série de e-mails muito valiosos e importantes para si, se realmente quiser melhorar no que diz respeito aos seus investimentos em ações. Obrigado, até ao próximo vídeo.